Olá a todos. Já alguma vez sentiram que as grandes ideias da vida estão como que presas em livros demasiado complicados? Parece que precisamos de um mapa, mas o mapa está escrito numa língua que não percebemos bem. É uma ótima analogia. Bem, a nossa análise de hoje mergulha num texto que faz exatamente o contrário. A fonte que temos é uma versão simplificada do famoso livro de Jordan Peterson, As 12 Regras para a Vida, criada a pensar em quem está a aprender português. O que é uma abordagem fascinante. A nossa missão é simples. Vamos explorar estas 12 regras e ao mesmo tempo descobrir como é que ideias profundas sobre responsabilidade, força, sentido, como é que podem ser comunicadas de forma tão clara. E é importante dar o contexto, não é? Jordan Peterson é um psicólogo clínico, um pensador muito influente e o livro original é de facto denso. Esta fonte, ao simplificar, vai direto ao osso da questão. E qual é esse osso da questão? A ideia central. É muito direta. A vida é inerentemente difícil, é cheia de problemas. A questão não é se vamos sofrer, mas como vamos lidar com isso. E a solução que o texto propõe resume-se numa palavra: responsabilidade. Responsabilidade. É uma palavra que ouvimos muito, mas aqui parece ter um peso especial. Tem. Usando a linguagem simples do texto, responsabilidade é o ato de cuidar da própria vida. É deixar de culpar os outros, as circunstâncias. É parar de esperar que alguém nos salve. Exatamente. A fonte usa a expressão carregar o próprio peso, mesmo quando ele é quase insuportável. O objetivo não é uma felicidade constante, que é irrealista, mas sim encontrar um significado no meio do caos. Ok, vamos então mergulhar nisto. O primeiro bloco de regras parece focado em arrumar a nossa desordem interior. A primeira regra é talvez a mais famosa. Endireitem-se com os ombros para trás. Tenho de ser honesto, isto soa um pouco a um conselho da minha avó. O que é que há de tão profundo nisto para ser a primeira regra? É uma excelente pergunta, porque a simplicidade aqui é enganadora. A fonte explica que isto não é sobre etiqueta ou boa aparência. É sobre a ligação bioquímica muito direta entre o corpo e a mente. Ok. A nossa postura não é apenas um reflexo do nosso estado de espírito, ela também o molda ativamente. Como assim? O texto dá exemplos muito claros. Quando nos sentimos derrotados ou com medo, encolhemos-nos, fisicamente. Tentamos ser mais pequenos, menos visíveis. Por outro lado, quando sentimos orgulho, vitória, o nosso corpo expande-se, peito para fora, ombros para trás. Portanto, a regra sugere que podemos, de certa forma, enganar o nosso cérebro para se sentir mais forte. Em vez de esperar pela confiança para ter uma boa postura, usamos a boa postura para invocar a confiança. Precisamente, é uma ação física que inicia uma cascata mental. É uma forma de dizer ao nosso sistema nervoso: estou pronto, consigo lidar com isto. Uma afirmação não verbal. Exato. E essa afirmação abre a porta para a regra seguinte, que é a consequência lógica. Depois de nos posicionarmos no mundo, temos de nos tratar de uma nova forma. E é aí que entra a regra 2. Tratem-se como alguém por quem sois responsáveis em ajudar. Esta regra, confesso, atingiu-me em cheio. A comparação que a fonte faz é brutalmente honesta. Se um amigo, um filho ou até o nosso cão estivesse doente, faríamos tudo. Íamos ao médico, dávamos o remédio à hora certa. Garantíamos que comia bem, que descansava, sim, mas quando se trata de nós a história é outra. Pois é. O texto aponta para a autossabotagem, que todos conhecemos, comemos mal, dormimos pouco, ignoramos os nossos próprios conselhos e, talvez o mais destrutivo, mantemos um diálogo interno incrivelmente cruel. A fonte menciona os pensamentos: sou inútil, sou estúpido. São coisas que nunca diríamos a alguém de quem gostamos, mas que dizemos a nós próprios sem parar. Porquê? Porquê é que fazemos isso? Bem, o livro original explora isso em profundidade, mas a nossa fonte simplifica a ideia. Nós conhecemos todas as nossas falhas. Vemos o nosso pior lado, os segredos, a nossa capacidade para o engano, para a preguiça. E esse autoconhecimento pode levar ao autodesprezo. E a regra é um apelo para superar isso. Sim. Não é sobre egoísmo ou narcisismo. É sobre um dever fundamental. Cuidar de si é o que nos torna fortes o suficiente para sermos úteis aos outros. Uma pessoa em ruínas não consegue segurar uma parede para mais ninguém. Faz todo sentido. Mas até onde vai essa responsabilidade? É muito tentador olhar para os problemas gigantes do mundo e pensar: a culpa é do sistema, Claro. do governo,
da economia. E a próxima regra parece ir diretamente contra essa tentação. A regra 6. Ponham a vossa casa em ordem perfeita antes de criticarem o mundo. A casa aqui não é literal, pois não? De todo. A casa é uma metáfora para a nossa vida. O nosso domínio de controle. São os nossos hábitos, a nossa saúde, as nossas finanças, a forma como tratamos a família, a honestidade no trabalho. Percebo. A fonte sublinha que é incrivelmente fácil e até sedutor apontar o dedo para fora. Criticar a sociedade dá-nos uma sensação de superioridade moral sem exigir esforço. Mas esta regra diz, espera lá, antes de tentares consertar o mundo, já consertaste o teu próprio caos. Exatamente, começa pelo mais pequeno. O teu quarto está arrumado, estás a ser honesto com as pessoas à tua volta, estás a fazer o teu trabalho da melhor forma possível. A ideia é que, ao resolvermos os nossos problemas, por mais pequenos que sejam, ganhamos competência e força para talvez um dia enfrentar problemas maiores. Lá está. Entenda a lógica. Mas não haverá aqui um perigo. Uma pessoa pode ficar tão obcecada em arrumar a casa que nunca se sente pronta para agir no mundo. Pode tornar-se uma desculpa para a inação. Oh, não posso fazer nada sobre o problema X porque a minha vida ainda não está perfeita. Essa é uma excelente observação e é um risco real. A chave está na palavra perfeita da regra, que deve ser entendida como um ideal, uma direção, não um destino. Não se trata de alcançar a perfeição absoluta, mas de estar continuamente no processo de arrumar a própria vida. O foco está no verbo, na ação contínua. Ok, essa distinção é importante. É a diferença entre ter uma trajetória ascendente e estar estagnado a queixar-se. E essa trajetória é a fundação para tudo o resto, incluindo as nossas relações. Certo. Então, depois de começarmos a arrumar a nossa casa interior, o passo lógico é olhar para as pessoas que deixamos entrar nela. E isso leva-nos ao segundo bloco. A regra 3 é: façam amizade com pessoas que querem o melhor para vós. Isto parece óbvio. Mas na prática não é nada simples. E a fonte é muito direta sobre o porquê. Diz que as pessoas que nos rodeiam ou nos puxam para cima ou para baixo. E descreve muito bem as más amizades. São pessoas que celebram as nossas desgraças em secreto, porque isso as faz sentirem-se melhor com os seus próprios fracassos. Os que reagem com inveja ou desdém quando partilhamos uma boa notícia. Exato. Ou que incentivam os nossos piores hábitos. São âncoras. Em contrapartida, os bons amigos são o oposto. Empurram-nos para sermos melhores, celebram as nossas vitórias genuinamente e, talvez o mais difícil, são os que têm a coragem de nos dizer a verdade quando estamos errados. E essa honestidade só funciona se estivermos dispostos a ouvir. Muitas vezes esse é o maior desafio. O que nos leva de forma muito natural à regra 9. Escutai como se a outra pessoa soubesse algo que vós não sabais. A fonte identifica aqui um problema universal. Na maioria das conversas, não estamos a ouvir para compreender, estamos a ouvir para responder. É verdade. Estamos a formular o nosso contra-argumento enquanto a outra pessoa ainda está a falar. Já me apanhei a fazer isso. Demasiadas vezes. Todos nós. E esta regra propõe uma mudança de paradigma radical. E se entrarmos em cada conversa, mesmo com alguém de quem discordamos, com a premissa de que essa pessoa sabe algo valioso que nós não sabemos? Isso muda tudo. Muda. Cada indivíduo tem um conjunto único de experiências. Se ouvirmos com essa curiosidade genuína, a conversa deixa de ser uma batalha e passa a ser uma oportunidade de exploração. E para que essa escuta e amizade sejam reais, precisam de uma base de confiança. E não há confiança sem verdade. O que me faz pensar na regra 8. Digam a verdade ou, pelo menos, não mintam. Gosto da forma como o texto explica a origem da mentira. Diz que ela nasce quase sempre do medo. Sim, medo de arranjar problemas, medo das consequências, medo de não ser gostado, medo de enfrentar uma realidade dolorosa. Mentir é o caminho conveniente a curto prazo. Mas a fonte usa uma imagem muito poderosa. Cada mentira constrói uma parede entre vós e a verdade. E com o tempo vivemos numa prisão que nós próprios construímos. E a nossa vida torna-se fraca, confusa, porque já não está assente na realidade. A segunda parte da regra é a que me deixa a pensar. Ou pelo menos não mintam. Não é um mandamento para dizer sempre a verdade nua e crua. Que por vezes pode ser cruel, claro. É mais subtil. É uma nuance crucial.
Significa que, se não se pode dizer a verdade por uma questão de compaixão ou timing, o silêncio é preferível à falsidade. Parar de dizer coisas que sabemos serem falsas é o primeiro passo para limpar o nosso discurso e, por extensão, a nossa mente. Certo, já arrumamos a casa e as relações. O último bloco de regras parece focar-se na jornada em si, na perspectiva a longo prazo. E começa com uma que é um verdadeiro antídoto para a nossa era. Regra 4. Comparem-se com quem erais ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Ataca diretamente à cultura de comparação das redes sociais. Diretamente. A fonte explica de forma muito lógica porque é que a comparação com os outros é um jogo que não podemos ganhar. Vemos o palco deles, o resultado final, mas não conhecemos os bastidores. Não sabemos as suas vantagens, a sua sorte, as suas lutas invisíveis. Estamos a comparar a totalidade da nossa realidade com uma imagem cuidadosamente curada da vida de outra pessoa. É uma receita para a amargura. E para o ressentimento, exato. Então a única competição válida é connosco próprios. O sucesso não é ser melhor que o vizinho, é ser um pouco melhor hoje do que éramos ontem. É o poder dos juros compostos aplicado ao desenvolvimento pessoal. Um progresso de 1% ao dia parece insignificante, mas ao fim de um ano, a transformação é enorme. É um caminho mais lento, menos glamouroso, mas é sustentável e real. Mas essa regra, essa ideia de se comparar apenas com o eu de ontem, não pode ser frustrante. Se o progresso for muito lento, ou se tivermos um dia mau e regredirmos, isso não pode levar à desmotivação. Pode, sem dúvida. O caminho não é linear. Haverá dias de retrocesso. A chave é a perspectiva a longo prazo. O objetivo não é a perfeição diária, mas uma trajetória geral positiva. E para manter essa trajetória, precisamos de uma bússola, de um destino. E é aí que entra a próxima regra. Precisamente. A regra 7. Persigam o que é significativo, não o que é conveniente. Esta parece ser a regra central que dá sentido a todas as outras. E como é que a fonte define significativo e conveniente? A definição é brilhante na sua simplicidade. Conveniente é o caminho da menor resistência. É o prazer imediato. Mentir para evitar um conflito, comer fast food. Procrastinar porque o descanso agora sabe melhor do que o trabalho. Exatamente. Ceder ao impulso. Significativo, por outro lado, é o que é bom a longo prazo, mesmo que exija sacrifício no presente. É adiar a gratificação. Estudar hoje para um futuro melhor, ser honesto mesmo quando é desconfortável. Ir ao ginásio mesmo sem vontade. É alinhar as ações com os nossos valores mais profundos. E a ideia é que uma vida construída sobre o conveniente é frágil, enquanto uma vida dedicada ao significativo nos dá a força para aguentar o sofrimento. Dá-nos um porquê para suportar o como. O sofrimento é garantido. Uma vida de conveniência não nos prepara para ele. Uma vida de significado dá-nos uma razão para nos levantarmos de manhã. As duas últimas regras são metáforas que parecem ilustrar isto. E tenho de admitir, a regra 11, não incomovem as crianças quando estão a andar de skate. Parece ter saído do nada. É uma metáfora fantástica. Não é sobre skate, claro, é sobre o risco. Risco. Os miúdos no skate estão a testar os seus limites, estão a cair, a esfolar os joelhos e a aprender a levantarem-se sozinhos. Estão a desenvolver coragem ao confrontar o perigo de forma controlada. E a sobreproteção? A fonte argumenta que a nossa tendência moderna para a sobreproteção, embora bem intencionada, rouba aos jovens a oportunidade de se tornarem fortes. Se nunca os deixarmos arriscar e falhar, criamos adultos frágeis. Incapazes de lidar com o mundo real. Entendido. E, finalmente, a regra que parece a mais poética, a mais estranha. Regra 12. Acariciem um gato quando encontrarem um na rua. Depois desta conversa toda, acariciar um gato. Parece leve demais, não é? Mas é o contraponto essencial. É a regra que nos mantém sãos. A vida, como já estabelecemos, é dura, é cheia de responsabilidade. Se nos focarmos apenas nisso, podemos ser esmagados. E o gato representa? Esta regra é um lembrete para estarmos atentos às pequenas, fugazes manifestações de beleza e graça que existem no meio do caos. Um pôr do sol, o sorriso de um estranho, uma chávena de chá quente. O ronronar de um gato. É um convite para fazer uma pausa e absorver esses pequenos momentos. Eles não resolvem os grandes problemas, mas dão-nos o fôlego e a recordação de que, mesmo na luta, há beleza. Que
forma incrível de fechar o ciclo. Portanto, o caminho é medir o progresso contra nós mesmos, guiados pela busca do que tem significado, não do que é fácil. Exatamente. E nessa jornada temos de nos permitir correr riscos para crescer, mas também parar para apreciar as pequenas alegrias que nos dão força para continuar. É um sistema completo e interligado. Em resumo, a mensagem central que esta fonte nos transmite é que a vida é sem dúvida um desafio, mas não somos vítimas. Podemos construir ativamente uma existência com propósito, assumindo responsabilidade pela nossa postura, pelo nosso bem-estar, pelas nossas relações e pelo nosso caminho. Sem dúvida. E isso deixa-me com uma reflexão final. Força! Este texto simplifica as regras para aprendizes de português, o que é uma ferramenta fantástica, mas levanta uma questão mais ampla. Será que todos nós, mesmo na nossa língua materna, não beneficiaríamos se simplificássemos a forma como pensamos sobre os nossos próprios problemas? Em vez de ficarmos paralisados por um vago está tudo terrível, como uma outra regra, a 10, nos adverte sobre a importância de sermos precisos no que dizemos. Talvez a pergunta mais poderosa e útil que possamos fazer a nós próprios seja muito mais simples. E qual é? O que posso eu, de forma concreta e específica, arrumar na minha própria casa hoje?